Vamos lá, ô Sakamoto, esse é um ponto interessante até para um professor de comunicação, né? Toda vez que aparece isso, uma determinação do Alexandre de Moraes nesse ponto, vem aí as críticas. Tá vendo? Alexandre de Moraes cerceando a liberdade de Felipe Martins. Tem a ver com isso? Como é que você analisa? O problema, Fabiola, é que o ministro Alexandre de Moraes acredita, provavelmente, que o Felipe Martins vai utilizar esse momento em Brasília para fazer uma articulação que ele está impedido de fazer exatamente porque está cumprindo. Foi colocado em liberdade e tudo, mas está numa situação delicada. Ele não quer o Felipe Martins, né, conspirando e articulando com outras pessoas em meio a esse processo. Né? O ponto é o seguinte, claro, o bolsonarismo vai reclamar de qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que se for colocar na mesa neste exato momento vai ser reclamado. Né? Agora, eu queria destacar que uma das pessoas que estão sendo julgadas, que vão ter a sua denúncia julgada hoje, que é o general reserva Mário Fernandes, que estaria à frente, como disse o Josias, do plano Punhal Verde Amarelo, que pretendia envenenar Lula, matar Alckmin, explodir Alexandre de Moraes, ele é uma pessoa que muito provavelmente, é uma das pessoas de todo esse esquema golpista que muito provavelmente está contando já com a sua própria condenação. Né? Tem muita gente que tentou passar pano, dizendo que, olha, elaborar, mas não matar não é crime, vai na cabeça, fazer plano, articular, mas não matar ninguém não é crime. Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ser sinceros, matar a cúpula, fazer um plano para matar a cúpula da República e só plano esse que deu chabu na última hora, dada incompetência ou outras coisas mais, sim, é crime, né? E Fabiola, é importante que se coloque que anistiar uma figura, imagina só, uma anistia pegando uma figura como essa, que organizou um plano para matar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e o presidente e o vice eleitos. Uma anistia para quem botou em curso um plano para matar a cúpula da República vai dar que recado para a sociedade brasileira? Vai ser um recado extremamente complicado que pode colocar em risco a própria democracia para as próximas gerações. É um ponto forte, né, Josias? Porque eles ficam falando justamente isso, né? As decisões do Alexandre de Moraes envolvendo justamente os acusados da tentativa de golpe, né? E esse ponto da exploração nas redes sociais, esse discurso de perseguição política e Alexandre de Moraes tentando segurar esse discurso, proibindo, por exemplo, essa divulgação das imagens, essa circulação de Felipe Martins por Brasília e essa chegada dele, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Estamos de volta com quem estava nos acompanhando também na TV. Todo mundo que chega ao Supremo Tribunal Federal tem o seu celular lacrado ali, justamente porque Felipe Martins não pode ser filmado, não pode ter imagens disso. Ô Josias, esse ponto envolvendo... e a gente tem até as imagens do celular que fica lacrado pelo Supremo Tribunal Federal. Como é que você vê essa decisão do Alexandre de Moraes, hein, ô Josias? Chega a ser autoritária nesse sentido? Não? Faz sentido? É, no mínimo, uma decisão controversa, né? Há um contencioso entre o Felipe Martins e o Alexandre de Moraes. E eles precisam resolver esse contencioso. Isso não serve aos interesses do Supremo Tribunal Federal. O Felipe Martins contesta o Alexandre de Moraes nesse ponto em que resultou, inclusive, na sua prisão. Ele foi liberado com tornozeleira, mas passou uma boa temporada em cana, porque o Alexandre de Moraes sustentava que ele tinha fugido, que ele tinha saído do país. Apreendeu-se, inclusive, o passaporte dele, e ele diz que não saiu do Brasil. E a prisão foi relaxada, mas ele continua em prisão domiciliar com tornozeleira. Pediu para assistir, para testemunhar o julgamento desse pedaço da denúncia que o envolve. Seria absurdo não autorizar. Foi autorizado. Pediu para circular por Brasília. Foi negado. Está sob monitoramento, com tornozeleira. Circular por Brasília viraria bagunça. Não é uma pessoa contra quem não exista nenhuma suspeita. Ao contrário, está denunciado por tentativa de golpe junto ao Supremo. Então, bagunça não pode virar. Agora, essa proibição para captação de imagens é algo inusitado, porque se o Alexandre de Moraes, ainda outro dia teve lá o Bolsonaro assistindo também, testemunhando
o julgamento que o conduziu ao banco dos réus. E as imagens foram captadas, foram às redes sociais, divulgaram, a própria TV Justiça divulgou. Se o ministro quisesse até censurar a TV Justiça, seria meio inusitado também. A TV Justiça não vai filmar o Felipe Martins enquanto ele estiver sentado no plenário. Mas parece meio exagerado, um receio exacerbado do ministro. Se o Felipe Martins, eventualmente, aproveitar uma imagem captada a partir da presença dele no plenário da primeira turma e fizer qualquer chacota nas redes sociais, ele enfrentará as consequências. E acho até improvável que ele faça isso, porque já viu que não tem os mesmos poderes de Jesus Cristo. Embora o seu advogado o compare a Jesus, ele não tem o poder da ressurreição. Está lá encrencado, com o risco de ir para a cadeia. Então, fazer chacota a essa altura não parece que seria um caminho inteligente. E o Felipe Martins não é uma pessoa propriamente burra. Foi negligente, foi golpista, foi criminoso até, se estiver correta a denúncia contra ele nessa trama golpista. Né? Agora, burro ele não é. Então, seria inusitado que ele também fizesse chacota com o tribunal ou com o julgamento a partir de uma imagem captada nessa sessão da primeira turma. Então, me pareceu uma decisão meio pendente de explicação. Não ficou muito claro por que o ministro proibiu a captação de imagens a partir da presença do Felipe Martins na sessão. É uma sessão que está sendo televisionada ao vivo, pública. Então, parece uma decisão, de certo modo, Fabiola, além de exorbitante ou de inusitada, desnecessária. E aí ficamos nós aqui discutindo mais uma decisão do Alexandre de Moraes passível de crítica. Então, autorizou a presença do denunciado, rejeitou a circulação do mesmo denunciado pela cidade de Brasília, no que fez bem. Agora, proibir captação de imagem o ministro precisaria explicar melhor qual foi a motivação dessa sua decisão, Fabio. Essa transparência é muito importante, né, o Sakamoto, justamente para que não venha esse ataque, e não apenas a Alexandre de Moraes, mas ao Supremo Tribunal Federal. E até mesmo essa visão de Alexandre de Moraes até fora do país, né, ele sendo alvo aí de editoriais e de reportagens e de análises falando sobre a atuação de Alexandre de Moraes. Nesse caso, você acha que faltou um pouco de transparência no caso de Felipe Martins? No caso de, como eu falei, no caso de trafegar para o Brasília, eu concordo plenamente por conta do que eu e o Josias falamos, que ele está sob situações específicas para ter direito à liberdade, né? Então, ele não pode ficar rodando para, inclusive, fazer reuniões com pessoas que podem ter relação, né, com esses casos e tudo isso mais. Com relação à questão dos celulares, eu também gostaria de entender melhor um pouco a determinação. Porque caso, na verdade, será que não seria mais viável caso alguém fosse levantar, fazer alguma gravação, interromper a sessão, você ter pessoas que são do próprio Supremo Tribunal Federal que interromperiam isso, ao invés de simplesmente você proibir a torto e direito a presença de celulares? Porque as gravações internas já são proibidas há um tempo, utiliza-se imagem da TV Justiça, mas a questão é lacrar o celular. Será que não é uma medida... por que essa medida está sendo tomada? Por que essa medida ela não seria substituída exatamente, como eu falei, por seguranças que impediriam alguém causar? Vamos lembrar que no primeiro julgamento do núcleo golpista, relacionado ao núcleo que coordenava, que planejava, da qual o ex-presidente Jair Bolsonaro fez parte, houve muita reclamação também com relação a tumultos causados na sessão da primeira turma, né, dentro e fora. Né? Ao que tudo indica, o presidente da turma, Cristiano Zanin, quis reduzir a possibilidade de tumultos para poder correr o mais tranquilo possível. A questão é se essa medida especialmente, é por isso que eu gostaria de ler, inclusive, toda a justificativa, né, se ela existe, por que ela foi tomada e qual que é a razão, se não teria outras ações para serem tomadas a fim de mitigar. Do ponto de vista do que você falou, Fabiola, com relação à questão de como o julgamento está sendo apreendido, tem, neste exato momento, uma disputa pelo sentido do julgamento na sociedade, tanto brasileira quanto fora.
né? Você vai pegar de textos de veículos de comunicação, de artigos, opiniões, dentro e fora, está em disputa. O bolsonarismo, inclusive, está levando isso à disputa, né? Eles sabem que será muito difícil que Jair Bolsonaro não seja condenado, que um general como o Mário Fernandes, que atuou diretamente num plano, né, para matar a cúpula da República, não seja condenado, entre outras pessoas. Ou seja, o Brasil muito provavelmente vai ver um ex-presidente da República e generais que isso, na verdade, eu acho até muito mais complicado, muito mais novo, histórico, generais condenados por conta de questão de golpe de Estado. Então, o Brasil deve ver isso. Então, o que acontece? Só para o bolsonarismo fazer uma disputa pública a respeito do sentido dessas condenações, visando desmoralização do Poder Judiciário, visando facilitar um processo de anistia, visando, talvez, inclusive, encaminhar um processo de perdão presidencial caso Lula perca as eleições em 2026. Então, existe uma disputa jurídica sendo tocada pelos advogados dos envolvidos e existe uma disputa política sendo tocada pelos envolvidos. E é dentro dessa disputa política que a gente tem que entender toda essa discussão, artigos, matérias, debates políticos de dentro e de fora do Brasil, da esquerda e da direita falando disso, mas também, inclusive, estratégias de comunicação dos próprios envolvidos para tentar utilizar o julgamento da primeira turma como um palco